Olá pessoal, eu sou Wendel Tafarel, estudante do curso de Sociologia da Universidade Estácio de Sá, matrícula 2020-0406-3261. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de aspectos antropológicos e sociológicos da educação, da professora Lorena Paratella. Eu fiz um trabalho voltado em cima da observação do cotidiano das pessoas do meu bairro e de alguns bairros vizinhos, para entender como cada pessoa, como cada classe social, como os aspectos sociais, econômicos, culturais e educacionais estavam sendo aplicados nesse tempo de isolamento e de pandemia, onde, aqui em Pernambuco pelo menos, as aulas elas foram suspensas desde o dia 18 de março. Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós sabemos que o direito a uma educação básica, de qualidade pelo menos, ela está prevista desde a Constituição. Porém, especialmente no Brasil, a educação ela deixa de ser direito e ela passa a ser um privilégio. Privilégio daqueles que têm condições financeiras de colocarem seus filhos no ensino privado, no ensino particular. Aqueles que não têm e precisam estar e recorrer ao ensino público, essa população, essa parcela da população, ela fica refém do agente político e também da corrupção e da burocracia, que impede que o investimento necessário chegue de fato na escola pública, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E, através disso, diversas formas de lidar nesse estado pandêmico aparecem. Quem faz parte da rede privada de ensino não teve tanto prejuízo pedagógico com a suspensão das aulas presenciais desde o dia 18 de março. A essa parte da população foram criadas através das escolas particulares aplicativos, plataformas de ensino, e os professores seguem gravando suas aulas, dando acesso remoto, aula remota. E os alunos dessas escolas têm acesso aos recursos tecnológicos, celulares modernos, computadores, notebooks, tablets. Pais que muitas vezes, socialmente falando, têm uma instrução maior, um acesso também à tecnologia que pode auxiliar os seus filhos. Do outro lado da moeda, nós encontramos aqueles que são alunos da rede pública, que muitas vezes não têm o básico dentro de casa. Quem dirá internet, celular moderno, computador, tablet. E muitas vezes os pais que se esforçam para dar aos filhos uma educação que eles não tiveram, não têm também condições de dar suporte tecnológico aos filhos. Lhes falta um celular moderno, lhes falta um computador. E tudo isso faz com que o ensino ele seja dado de forma muito mais ampla na rede privada e de maneira faltosa, subtraindo das crianças, dos jovens da rede pública, o ensino básico. Em alguns momentos, que não é o caso aqui da minha cidade, que é Limoeiro, a 75 quilômetros da capital Recife, estamos localizados aqui no agreste pernambucano, alguns professores, esses disponibilizam as tarefas por escrito, para que os pais possam buscar essa atividade e os filhos não terem tanto prejuízo. Só que dessa forma, ainda é melhor do que não fazer nada. Porém, os pais não têm condição de ajudar, de auxiliar aquela criança, por muitas vezes os pais não terem estudado aquela série, aquele nível. Então, na rede municipal nós temos o infantil, o primário e o fundamental 2, que encerra-se no 9º ano. A partir do 1º ano do ensino médio, fica a cargo do Estado. Mas, muitas vezes, como um pai pode auxiliar o filho se ele finalizou os seus ensinos de maneira abrupta no ensino primário? Como vai auxiliar um filho do 7º, 8º ano? Ensino médio, então, nem se fala.
Como fica prejudicado os jovens de ensino médio que estão se preparando para o Enem 2020? Esses jovens que não têm o hábito de escrever, que precisam muitas vezes recorrer a estudos em grupo para poder sanar suas dúvidas e agora não se podem estar fisicamente juntos por conta da pandemia. Então a pandemia ela escancarou de forma grosseira como os aspectos socioeconômicos, culturais e educacionais no Brasil são fragilizados. Infelizmente, as políticas públicas, elas são hoje a única forma de conseguir a longo prazo fazer com que mude pensamentos, atitudes, os comportamentos e o acesso a uma educação de qualidade, fazer com que esse aspecto social e econômico das famílias cresça. Então estou aqui para apresentar para vocês essa situação, dizer que de forma escandalosa nós temos aí crianças e jovens do ensino público que ou eles ainda contam com o apoio desses professores que deixam as tarefas por escritas e mesmo assim não é fazer muito porque os pais não têm condições de acompanhá-los naqueles níveis de ensino, ou eles não estudam, ou eles ficam esperando a pandemia passar para poder voltar e com esse sentimento de um ano letivo perdido, sem saber o que eles terão pela frente. Que os agentes políticos e públicos da minha cidade, do meu estado, do meu país, possam abrir os seus olhos, deixar de lado a velha política e pôr em prática uma política de realmente de ascensão de classes, de trazer aquele pessoal das classes C, D, E para níveis acima, para uma condição melhorada de vida. Porque a educação é a base de tudo, é o começo de tudo. E sem ela, a população fica refém.